Você já parou para pensar se tudo isso aqui é real? Será que o que vemos, ouvimos, tocamos realmente existe? Ou será que vivemos em uma simulação tão perfeita que nem conseguimos perceber? Essa ideia, que parece saída diretamente de um filme de ficção científica como Matrix, não é só fantasia de roteirista. Ela é hoje uma das hipóteses debatidas com seriedade por filósofos, físicos teóricos e cientistas da computação. A questão "estamos vivendo numa simulação" pode parecer absurda à primeira vista, mas ela é muito mais antiga e mais complexa do que se imagina. Muito antes de Keanu Reeves tomar a pílula vermelha e acordar em um casulo tecnológico, alguns dos maiores pensadores da história já estavam se perguntando se a realidade que vivemos é, de fato, real. Um dos primeiros a abordar essa dúvida de forma estruturada foi Platão, um filósofo grego que viveu há mais de 2000 anos. Em sua famosa Alegoria da Caverna, Platão descreve prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna que só conseguem ver sombras projetadas na parede à sua frente. Essas sombras são tudo o que eles conhecem. Para eles, aquilo é a realidade. Eles não sabem que, por trás das sombras, existe um mundo muito mais complexo, iluminado pela luz do sol. Platão usou essa metáfora para nos fazer pensar. Será que também estamos vendo apenas sombras na parede? Será que aquilo que consideramos real é, na verdade, apenas uma representação superficial de algo maior e mais verdadeiro? Essa ideia é surpreendentemente parecida com a premissa de Matrix, em que os humanos vivem dentro de uma realidade simulada criada por máquinas. A diferença é que, no caso de Platão, a simulação não é tecnológica, mas filosófica e perceptiva. Séculos depois, outro filósofo, René Descartes, mergulhou ainda mais fundo nessa dúvida. Descartes ficou famoso por sua frase "penso, logo existo". Mas o que muita gente esquece é o contexto dessa frase. Ele estava tentando descobrir se havia alguma coisa no mundo da qual ele pudesse ter certeza absoluta. E ele chegou à conclusão de que poderia duvidar de tudo. Do mundo, das pessoas, até mesmo do seu próprio corpo. Talvez tudo fosse um sonho. Talvez tudo fosse uma ilusão criada por um gênio maligno que enganava seus sentidos. Mas havia uma coisa da qual ele não podia duvidar: o fato de que ele estava pensando. Se ele pensa, então ele existe. Pelo menos como mente. Descartes nos convida, então, a considerar seriamente a possibilidade de que tudo o que percebemos é uma construção, uma ilusão. E veja bem, estamos falando de um pensador do século XVII, muito antes da invenção dos computadores. Mas e se hoje, com a tecnologia que temos, e a que ainda está por vir, essa ilusão pudesse ser literalmente construída? Você está vivendo em uma simulação de computador? Bostrom propôs o que ficou conhecido como a hipótese da simulação. Ele diz que no futuro, civilizações tecnologicamente avançadas terão poder computacional suficiente para simular consciências. Ou seja, criar versões digitais de seres humanos conscientes dentro de mundos virtuais. E não estamos falando de avatares em um videogame, mas de simulações tão perfeitas que os seres dentro delas não saberiam que estão sendo simulados. E aí vem o ponto central da ideia de Bostrom. Se uma civilização pode criar milhões, bilhões ou trilhões de simulações de universos com seres conscientes, então é estatisticamente muito mais provável que nós estejamos vivendo em uma dessas simulações do que na realidade base, ou seja, no universo original. Simplificando, se houver infinitas simulações, então as chances de você estar em uma delas são imensas. Bostrom propôs 3 possibilidades, uma das quais deve ser verdadeira. Nenhuma civilização alcança um nível tecnológico capaz de criar simulações desse tipo. Elas se autodestroem antes disso, ou simplesmente não têm interesse. As civilizações que chegam a esse nível decidem, por motivos éticos ou práticos, não criar simulações. E a terceira, e mais assustadora, estamos vivendo em uma simulação. A terceira opção, por mais desconcertante que pareça, é perfeitamente possível. Hoje, a ideia de simulação não é apenas um exercício de filosofia.
Cientistas e físicos teóricos têm considerado a hipótese com seriedade e até tentado testá-la. Um dos principais nomes nesse debate é o físico Silas Bean, da Universidade de Bonn, na Alemanha. Ele e sua equipe propuseram que, se vivêssemos em uma simulação, poderiam haver limites computacionais no universo, como uma resolução mínima do espaço, algo parecido com os pixels de uma imagem digital. Eles sugeriram que padrões específicos em raios cósmicos de alta energia poderiam indicar que o universo tem uma grade discreta, como uma malha, o que seria um indício de simulação. Outro exemplo vem de James Gates, físico teórico que encontrou, em certas equações fundamentais da supersimetria, padrões matemáticos que se assemelham ao código de computadores. Literalmente, fragmentos de código binário semelhantes ao que usamos para construir programas. Isso não é uma prova de que vivemos numa simulação, mas é, no mínimo, curioso. E não para por aí. Quem criou a simulação? Qual é o propósito? Seríamos parte de um experimento? Estaríamos sendo observados? E se quem criou isso puder desligar o sistema a qualquer momento? Mais do que isso, se estamos em uma simulação, existe um fora? Existe uma realidade superior? E quem está lá fora? Seriam seres humanos do futuro? Inteligências artificiais? Entidades que não conseguimos nem imaginar? E por fim, há um debate ético. Se um dia formos nós os criadores de simulações, será moralmente aceitável gerar seres conscientes dentro delas? Teríamos o direito de criar consciências e fazê-las sofrer? Essas perguntas estão na fronteira entre ciência, filosofia e até teologia. E embora ainda não tenhamos respostas, o simples ato de questionar nos leva a refletir sobre o que significa existir. Quando Matrix estreou em 1999, o mundo do cinema nunca mais foi o mesmo. O filme apresentou, com estética cibernética e ação coreografada, um conceito profundo: que o mundo que percebemos pode ser uma ilusão gerada por uma máquina. Mas Matrix não criou essa ideia. Ela apenas a popularizou para uma nova geração. Antes dele, talvez o autor que tenha sido mais radical em sua abordagem seja Philip K. Dick. Em suas obras, como Ubik ou O Homem do Castelo Alto, ele frequentemente apresenta realidades que se revelam ilusórias, manipuladas ou construídas artificialmente. Em uma famosa palestra, Dick chegou a afirmar publicamente que acreditava que vivíamos em uma realidade simulada e que havia recebido pistas disso em visões e experiências pessoais. O tema da simulação é fascinante porque toca num ponto central da existência humana: o desejo de entender a verdade por trás da aparência. E quando a cultura pop transforma isso em narrativa, ela não apenas entretém, ela educa e convida à reflexão. Matrix, ao nos apresentar a escolha entre a pílula azul, permanecer na ilusão, e a pílula vermelha, acordar para a verdade, na verdade nos oferece uma metáfora poderosa: a decisão entre aceitar o mundo como ele nos é apresentado ou questioná-lo. Embora ainda não possuamos a capacidade de simular um universo inteiro com seres conscientes, já criamos simulações extremamente sofisticadas. Na ciência, simulações são ferramentas essenciais. Climatologistas simulam padrões atmosféricos para prever o clima. Cosmologistas simulam a formação do universo com base em leis físicas. Economistas simulam mercados para prever crises. A ideia de simular não é ficção, é prática científica diária. E na área do entretenimento, os videogames modernos são mundos digitais cada vez mais complexos. Em jogos como The Sims, Red Dead Redemption, criamos ecossistemas virtuais com regras internas, física própria e inteligência artificial rudimentar. Os personagens desses mundos não sabem que estão sendo controlados, porque, claro, eles não têm consciência. Mas e se, no futuro, os avanços em inteligência artificial permitirem que esses personagens se tornem conscientes? Teríamos então criado uma simulação com seres que vivem dentro dela? A questão aqui não é o que podemos fazer agora, mas o que seremos capazes de fazer daqui a 100, 500, 1000 anos. E se for possível simular consciências, por que não acreditar que alguém já fez isso antes?
Para que a hipótese da simulação faça sentido, é necessário assumir que a consciência possa ser reproduzida computacionalmente. Mas essa é, talvez, a pergunta mais complexa de todas. Afinal, o que é consciência? O filósofo David Chalmers, um dos principais estudiosos do tema, chama isso de o problema difícil da consciência. Em resumo, por que temos uma experiência subjetiva? Por que sentir dor dói? Por que a música emociona? Por que cores têm qualidade? Não basta explicar como o cérebro funciona, é preciso explicar por que ele gera uma experiência interna. O sentir. Alguns cientistas acreditam que a consciência é um fenômeno emergente, algo que surge a partir da complexidade das conexões neuronais. Outros defendem que existe algo de não físico, de irredutível, na experiência consciente. Se a primeira hipótese estiver correta, se a consciência for uma questão de complexidade computacional, então sim, pode ser possível simulá-la. Basta um sistema suficientemente complexo e autônomo. Mas se a consciência envolve algo além da matéria e da informação, algo como alma, espírito, essência, então talvez ela jamais possa ser simulada. Essa dúvida radical é exatamente o tipo de pensamento que encontramos em Matrix, quando Morpheus diz a Neo: você já teve a sensação de que não sabe se está acordado ou sonhando? A dúvida sobre a realidade pode parecer angustiante, mas ela também é libertadora. É possível que nunca tenhamos uma resposta definitiva. Talvez não existam evidências conclusivas. Talvez a hipótese da simulação seja uma ideia que serve mais para provocar do que para provar. E tudo bem. O papel da filosofia e da ciência não é entregar respostas prontas, mas expandir as perguntas, estimular a mente, provocar reflexões, tirar o pensamento da zona de conforto. E no fim das contas, isso é mais importante do que qualquer pílula vermelha ou azul. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.